Janeiro mal começou e um daqueles desejos que a gente faz na virada do ano já virou realidade. O SBT vai seguir apostando por novelas mexicanas inéditas na grade noturna da emissora. E o título escolhido para essa nova aposta não poderia ser mais oportuno: Presente de Amor. Mas como eu achei que, para variar, a divulgação da novela tá deixando a desejar, resolvi fazer a minha parte. Do que se trata essa história? É presente de verdade ou um presente de grego? Descubra no Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. O verdadeiro presente para mim é quando você prestigia o nosso canal. Então que tal deixar seu like, o seu comentário e a sua inscrição no Almanaque? Quando você clica no sininho, o YouTube ainda te dá aquele recadinho que saiu conteúdo inédito por aqui. Uma maneira bem simples e grátis de ajudar o nosso canal a chegar a mais e mais pessoas. Presente de Amor é a nova aposta do SBT para esse comecinho de ano. Trata-se de Regalo de Amor, novela exibida no México entre junho e novembro de 2025. A produção é de Silvia Cano, um nome que vem ganhando cada vez mais espaço no México. É novela feita para emocionar. No elenco central estão Alejandra Robles Gil, Cris Pascal e a pequena Almudena Lopes, que entra como peça-chave do conflito. E tem mais um detalhe importante: Presente de Amor é mais uma adaptação mexicana de um enredo turco. A versão original é de 2022 e circulou internacionalmente como La Luz de mi Vida. Ou seja, vem aí uma história testada, aprovada e repaginada para o estilo clássico da Televisa. Eu aposto que essa escolha pegou muita gente de surpresa. Não era um dos títulos que dominavam as listas de apostas dos noveleiros. E quando isso acontece, já dá para prever o ritual. Aquele susto inicial, a desconfiança e o famoso mimimi de sempre. Ah, podia ser outra. Ah, tinham opções melhores. Tá liberado. Já entendi que o público é viciado em reclamar. Só que tem um ponto que pesa a favor. Quando você assiste aos primeiros capítulos dessa novela, o interesse do SBT por ela se explica rápido. Ela sabe apresentar o drama, ela entrega o tom e deixa claro porque combina com o SBT. No meu primeiro impulso, eu pensei numa tentativa do SBT em surfar na repercussão da novela turca Mãe, da Record. Não por ser a mesma história, mas porque existe um ponto de partida que lembra: criança em situação vulnerável, adultos falhando e uma mulher que assume um papel que não era dela, pelo menos não oficialmente. Só que a comparação para praticamente aí. Presente de Amor puxa para outro tipo de conflito. Ela muda o foco. Todo o contexto da novela é diferente. Se a gente pensar na tradição do SBT, dá para chamar essa escolha de coerente. A emissora sempre teve uma queda por novelas que reúnem a casa inteira, colocando uma criança no centro de um dramalhão. Histórias com emoção limpa, conflitos fáceis de entender. Presente de Amor segue bem esse caminho. A sinopse gira em torno do destino de uma criança indefesa. E a novela nem tenta disfarçar a pieguice. Ela abraça, ela aposta na doçura. Ela insiste no olhar, na fragilidade, na injustiça. É o tipo de trama que você jura que não vai cair. Você até diz: ah, estão tentando me fisgar pela meiguice da criança. Aí você vê mais 5 minutos. Quando percebe, está envolvido, porque a novela sabe usar essa emoção como motor da narrativa e não só como enfeite. Só que nem tudo são flores. Eu tento elogiar o SBT quando acerta, de verdade. Mas eu achei a divulgação dessa novela bem pobre até aqui. Pouca chamada, pouca repetição, pouca presença. Cadê a overdose de banner espalhado na cidade? Cadê a divulgação da novela de 5 em 5 minutos até dentro do elevador do meu prédio? Lançar uma novidade no horário nobre com divulgação nula é arriscado, ainda mais depois do desempenho morno de Amar, que está ocupando a grade.
Quando a antecessora não empolga, o mínimo esperado é vender bem a próxima, criar uma curiosidade, apresentar os personagens, fazer o público sentir que vem coisa boa. Como essa divulgação não aconteceu de um jeito minimamente aceitável, eu resolvi fazer a minha parte. Vou começar do início, vou organizar a sinopse direitinho, vou explicar quem é quem, vou mostrar qual é o conflito central e vou te ajudar a decidir se presente de amor é um presente de verdade ou um presente de grego. Presente de amor começa daquele jeitinho que engana de que vai ser só uma história de amor entre dois desconhecidos. Duas vidas comuns, dois vazios escondidos e uma sensação de que está tudo normal. Só que falta alguma coisa. De um lado, a Isabela, uma organizadora de eventos que vive apagando o incêndio dos outros, mas acha que a vida dela está em ordem. Do outro, Eugênio, empresário bem-sucedido, cara de controle total. Só que por dentro, ele vive em modo sobrevivência. Eles não se conhecem, nunca se viram. E mesmo assim, a novela vai fazer os dois trombarem do jeito mais improvável possível. A Isabela é casada com o Maurício, e pelo menos na fachada, é aquele casamento que dá até raiva de tão certinho. Ele é carinhoso, presente, parceiro. Existe uma questão que poderia virar um buraco no relacionamento, mas que eles juram que já resolveram. A Isabela não pode ter filhos. Ela repete para si mesma que está tudo bem, que é um assunto superado. E ela repete porque acredita no Maurício. E todo mundo ao redor fica repetindo que o Maurício é o cara perfeito. E sempre desconfie, tanto em novela quanto na vida real, quando ouvir isso demais. Aí vem a noite em que o Maurício está numa viagem de trabalho. E aqui a história já dá a primeira rasteira. A Isabela recebe um telefonema, grave acidente automobilístico. E ela corre para o hospital com aquela mistura de desespero e negação, porque tem um detalhe que não bate. O Maurício disse que estava em outro lugar. Só que, quando a Isabela chega, não tem mais como discutir com a realidade. É o Maurício, e ele morreu. Mas a novela não para por aí. Ela espera a Isabela respirar por meio segundo e joga a segunda bomba com toda a frieza do mundo. Alguém diz como se fosse a coisa mais normal. A filha dela também estava no carro e não se feriu gravemente. Pronto, acabou. A Isabela trava. Que filha? Filha de quem? Em que capítulo da vida dela apareceu uma filha que ela não lembra de ter tido? É assim que a Isabela conhece a Valentina, uma menina pequena, vulnerável, com aquele olhar que dá vontade de proteger antes mesmo de entender o que está acontecendo. E o roteiro é esperto aqui, não precisa muita fala, o vínculo acontece no silêncio. Só que junto desse laço vem a revelação que é praticamente um soco. A Valentina é filha do Maurício. E tem um detalhe ainda mais cruel. A menina está registrada como filha dos dois, como se a Isabela tivesse participado dessa história desde sempre. Não é só traição, é traição com certidão de nascimento. Para completar, a Valentina entra em choque e para de falar. E isso é bom em se tratando de novela, porque aí a menina não consegue explicar nada. E isso muda tudo, porque a criança, do nada, passa a depender emocionalmente da única pessoa que ela conseguiu enxergar como porto seguro naquele caos. E a única pessoa disponível é justamente a Isabela, que acabou de perder o marido e descobre que vivia dentro de uma mentira. Ela quer distância, ela quer respostas, mas ela também quer proteger a menina. E aí nasce o conflito que gruda. Como você rejeita uma criança que não tem culpa de nada se ela é a prova viva da pior coisa que fizeram com você? Enquanto a Isabela tenta juntar as peças, a novela abre o outro lado do tabuleiro, Eugênio, um homem que parece ter tudo, mas que carrega alguns prejuízos gigantescos. Anos atrás, ele perdeu um filho num acidente doméstico.
Isso destruiu o casamento dele e deixou uma marca que ele disfarça com trabalho, rotina e aquela postura de eu dou conta. Só que a vida dele também tem outro buraco aberto faz tempo. A irmã mais nova, Petra, desapareceu, sem deixar rastros. E o Eugênio nunca engoliu isso. Quem interpreta essa irmã é a jovem atriz Valentina Bussurro, que a gente já viu em novelas como Vencer o Desamor e Eternamente Apaixonados, sempre em papel de jovenzinha alegre e romântica. Aqui ela dá um giro inesperado nesse personagem, que com certeza é um dos destaques de Presente de Amor. Petra sempre foi a complicada da família, uma jovem com transtornos psicológicos, histórico de crises, conflitos, sumiços, coisa que com o tempo foi esgotando todo mundo, especialmente a mãe dos dois, Fausta, que é uma mulher implacável. Aquelas matriarcas de novela que conseguem fazer a sala ficar gelada só de entrar. E que ainda por cima é interpretada pela Cláudia Ramires, que sempre arrasa vivendo vilãs. E como se já não bastasse, o pai do Eugênio e da Petra está em coma, vivendo assistido na mansão. É uma família rica sim, mas emocionalmente em ruínas. Todo mundo ali está preso em alguma culpa e em diversos segredos. Eugênio, então, faz o que ele sabe fazer. Ele tenta resolver. Contrata detetives, segue pistas, insiste onde ninguém mais insistiria. Até que finalmente surge um endereço, uma chance real. E quando ele chega, a novela entrega uma surpresa daquelas que conectam tudo num único clique. Eugênio vê de longe uma discussão pesada entre Petra e um homem. E o homem é o Maurício, sim, o marido da Isabela, e que é funcionário da empresa dele, o perfeito, só que agora em modo totalmente diferente. Eugênio tenta ir atrás, Maurício percebe que está sendo seguido e faz o que muita gente faz quando tem coisa para esconder. Acelera. E é aí que acontece o acidente que mata ele. Ou seja, o que parecia a tragédia aleatória começa a ganhar cara de peça encaixada. Não é sobre um homem que morreu, é sobre um homem que estava vivendo uma vida dupla e sobre um rastro que ele deixou para trás. Depois disso, o Eugênio finalmente encontra a Petra frente a frente. E ela está surtada, instável, imprevisível. Mesmo assim, ela aceita voltar para casa. E aí começa outro barril de pólvora. Petra contra Fausta. Petra descobrindo o que aconteceu com o pai nesse tempo. Petra tentando esconder tudo o que aconteceu ao longo dos últimos anos. Só que o Eugênio não consegue ignorar as perguntas que estão gritando. Por que a Petra estava brigando com Maurício? Qual era a relação deles? E que coincidência é essa de uma menina aparecer do nada justamente nesse acidente? Não demora para Eugênio confrontar a Petra. Fala do romance com um homem casado. Fala da possibilidade dela ser a mãe da Valentina. Petra nega, claro. Nega com raiva, com drama, com desespero, como quem tenta empurrar a verdade de volta para dentro do armário. Só que a novela deixa bem claro que essa mentira não vai durar. Porque do outro lado, a Isabela está caçando respostas. E quando a Isabela e o Eugênio começam a se aproximar, por necessidade e por destino, fica impossível manter esse segredo de pé. No fim, a Valentina é o fruto desse caso extraconjugal, sim, mas ela também vira o presente de amor que amarra tudo. Ela une dois adultos feridos, obriga os dois a encarar verdades que ninguém quer dizer em voz alta e transforma uma tragédia num encontro que muda o rumo da vida deles. Só que aí vem a pergunta que vale a novela inteira. Esse presente vai curar alguém ou vai destruir de vez o que ainda restou? A pergunta que todo mundo está fazendo é simples. Presente de Amor vai dar certo no SBT? Bola de cristal não é comigo, mas dá para entender a lógica da escolha. O SBT precisava de uma história com conflito forte, daqueles que já te puxam pelo braço no começo e te fazem querer saber o próximo capítulo. Muita gente não se conectou com Amar justamente por isso.
Muita gente considerou que o conflito central não era forte o bastante para segurar meses em frente à TV, e novela de grade diária precisa dessa cola. Em Presente de Amor, o primeiro capítulo já termina com um gancho cheio de interrogações e sensação de "peraí, como assim?". E o melhor é que a novela brinca com uma dinâmica que funciona demais. Ainda na primeira semana, várias coisas vão ficando claras para o público por meio dos flashbacks, mas não para os personagens. Ou seja, você entende antes, você sofre antes, você se revolta antes. E aí você fica esperando a hora em que a verdade vai explodir na cara de quem está ainda no escuro. Isso é uma receita que prende. Outro trunfo é como a história concentra a emoção na menina como fio condutor de tudo. Valentina não é só uma criança na trama, ela é o motivo de tudo. Ela é a prova viva de um segredo, a chave de uma mentira e o gatilho de um recomeço. E se tem uma coisa que a Televisa raramente erra, é na escolha de uma criança cativante. Não tem como você olhar para essa menina indefesa e não dar uma amolecida. A novela sabe disso e usa esse coraçãozinho com intenção mesmo. Agora vamos falar de um ponto que sempre dá aquele medinho em novela mexicana na TV aberta, a dublagem brasileira. Porque por um lado a dublagem brasileira é reconhecidamente uma das melhores do mundo, e nas novelas mexicanas isso segue uma tradição de anos. Só que quando chega no núcleo infantil costuma dar ruim. Eu já vi muita gente aqui no canal criticando a dublagem das crianças em Amar, e a crítica é bem justa. Fica com cara de adulto tentando fazer voz de criança, e isso quebra a emoção em cenas que eram para cortar o coração. Mas aqui entra um detalhe que, sem querer, vira vantagem para Presente de Amor. A Valentina vai passar boa parte da novela completamente muda. Ou seja, se você tem pavor de dublagem infantil, talvez essa seja uma das raras novelas em que isso vai incomodar bem menos. Onde fica a grande interrogação então? Presente de Amor é uma produção de Silvia Cano, a mesma responsável por Eternamente Apaixonados. Eu adorei aquela novela. Teve público, repercussão e engajamento no México. Só que aqui no Brasil a história foi outra. A novela nem teve chance direito. Foi limada da programação do SBT com uma semana de exibição e muita gente sequer conseguiu acompanhar ou descobrir se ficaria boa. Isso deixa qualquer fã com o pé atrás. Não por causa da novela em si, mas por causa do tratamento que ela pode receber. Presente de Amor segue a forma e o estilo da produtora, só que com uma diferença importante. Ela não enrola para entregar o prato principal. Em Eternamente Apaixonados, a primeira semana parecia mais uma apresentação extensa de personagens e núcleos, com o conflito principal demorando a se impor. Já Presente de Amor joga tudo o que você precisa saber na primeira semana, e ainda já dá um gostinho de como o romance entre o casal principal vai se desenhar ao longo das próximas semanas. Agora, nada disso adianta se a novela ficar esquecida, jogada na grade e tratada como um tapa-buraco. E isso, infelizmente, não depende do público. Depende do SBT, depende de chamada no ar, de insistência, de apresentar os personagens, de vender o drama, de fazer a novela existir na programação. Porque quando a emissora divulga direito, a curiosidade vira hábito, e hábito vira audiência. Quando não divulga, o público até quer, mas não acompanha, não cria rotina, não vira conversa do dia seguinte. Então eu te pergunto, o que você espera de Presente de Amor? Você vai embarcar nesse drama e acompanhar os dilemas dessa criança inocente e indefesa pelos próximos meses? Deixa aqui nos comentários as suas primeiras impressões. Diz se você acha que essa novela tem cara de nova queridinha do SBT. E não esquece do like e da inscrição no Almanac. Esse é o meu presente de amor para vocês. Até a próxima semana.